Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Charles Anderson foi um homem cujo nome fez tremer os mercados e os políticos. CEO da Indústrias Globais Anderson, um conglomerado em expansão que combinava alta tecnologia, infraestrutura, energia verde e transporte marítimo. Ele construiu seu império com o suor de uma mente estratégica e disciplina militar. Todos conheciam seu olhar gélido, seus silêncios assassinos na sala de reuniões e seu hábito de nunca demonstrar nenhuma emoção. Mas por trás do Homem de Ferro havia um coração em ruínas, discreto, silencioso. Desde a trágica morte de sua esposa, Helena 8 anos antes, Charles vivia uma rotina meticulosamente planejada, onde cada minuto era programado como uma transação. Ele tinha tudo: jatos particulares, vilas na Toscana, acesso direto a presidentes e senadores. Mas ele não sorria mais. Seu olhar estava nublado, como se o mundo não lhe oferecesse mais nada a esperar. Então ele deixou Nova York. Savannah, Geórgia, com suas ruas ladeadas por carvalhos centenários e suas casas de outro século, lembrava-lhe uma época mais humana e mais pé no chão. Ele se estabeleceu em uma mansão vitoriana que herdou de sua avó materna. Eloise McCarthy, uma mulher sulista de princípios rígidos, mas de coração generoso. Era uma casa cheia de ecos e memórias, com seus antigos pisos de madeira, seus retratos em preto e branco e sua varanda aberta para o canto das cigarras. Naquela noite, após um tedioso jantar de negócios com autoridades locais, Charles voltou do country club para casa, apreciando o ar quente da noite. Tirou a gravata enquanto caminhava com passos lentos e os pensamentos em outro lugar. A lua iluminava os portões de ferro forjado de sua propriedade. Foi lá que ele a viu. Uma figura se amontoava perto do portão, quase desaparecendo nas sombras. Uma criança frágil, com os joelhos sujos e os braços em volta das pernas. Suas roupas estavam rasgadas, o cabelo emaranhado, mas seus olhos, dois grandes olhos escuros, brilhavam com uma luz que era ao mesmo tempo assustada e determinada. Ela se levantou quando viu se aproximar, cambaleando, estendendo uma mão pequena e trêmula. "O senhor tem alguma coisa? Eu não comi nada hoje." A voz era rouca, quase inaudível, como se falar fosse difícil. Charles ficou paralisado. Havia algo inesperado naquele encontro, algo que ele não conseguia nomear. Não era pena. Em vez disso, era uma rachadura repentina no muro que ele havia construído ao seu redor durante anos. "Qual o seu nome?" ele perguntou suavemente. "Meg", ela respondeu, olhando para baixo. "Minha mãe foi embora com um homem que estava sempre gritando. Não sei onde ela está. Eu só queria dormir em algum lugar sem ser agredida." Seguiu-se um longo silêncio. Charles destrancou o portão sem dizer uma palavra e gesticulou para que a menina o seguisse. Ela hesitou. Ele se agachou delicadamente, como se estivesse se dirigindo a um animal ferido. "Você vai ficar aqui esta noite, Meg. Tem um quarto na ala leste. Esta casa é grande demais para mim sozinha." Ela o seguiu, os pés descalços pisando no pavimento de pedra. A porta da mansão se abria para um salão vasto e silencioso, iluminado por um lustre antigo. Meg olhou para cima maravilhada. Para ela, aquilo era um palácio. Charles pediu à senhora Landon, a idosa governanta da propriedade, que preparasse um banho quente e lençóis limpos. Meg adormeceu algumas horas depois em uma cama macia, cercada por travesseiros que ela nem ousou tocar a princípio. Antes de fechar os olhos, ela sussurrou, sozinha no escuro: "Obrigado, senhor." Naquela noite, naquela casa cheia de fantasmas, um novo sopro havia começado. Charles Anderson, sem perceber, havia aberto a primeira porta para uma nova vida, uma vida com um coração que começava a bater novamente. Algumas semanas após a chegada de Meg, Charles conheceu Helena Bradford em um baile beneficente organizado pela alta sociedade de Savannah. Viúva há 2 anos de um rico incorporador imobiliário, ela era conhecida nos círculos sociais por sua graça, elegância e trabalho de caridade. Especialmente para órfãos, pelo menos superficialmente. Ela fez sua entrada naquela noite usando um vestido cor de marfim, com a silhueta esvoaçante e o olhar calculado. Quando foi apresentada a Charles, estendeu a mão com um sorriso quase esculpido. "Charles Anderson. Finalmente. Ouvi falar muito de você. E você é ainda mais impressionante pessoalmente." Ela falava com um sotaque sulista polido, quase aristocrático. O que impressionou Charles foi sua incrível capacidade de antecipar seus pensamentos, de compartilhar as mesmas referências literárias, os mesmos gostos por vinho, música, arte. Como se tivesse lido sua mente, ou seu arquivo. Jantar após jantar, troca após troca, a cumplicidade deles crescia.
Helena tornou-se uma presença constante ao seu lado, alegre, atenciosa, sedutora, porém sutil. Havia algo irresistivelmente familiar nela, e no entanto, nos recessos de seu olhar, uma sombra pairava. Uma sombra que Charles, cego pelo desejo de uma segunda chance, escolheu ignorar. Mas uma coisa arruinou a perfeição deste romance: Maggie. Helena não gostava de ter uma criança suja e imprevisível rondando a mansão. Ela não disse isso abertamente no início, mas seus olhares foram suficientes. Ela evitava os cômodos onde Maggie estava lendo, mudava de assunto quando Charles mencionava seu progresso e estava sempre fazendo comentários sobre higiene, disciplina ou boas maneiras. Uma noite, enquanto tomavam uma bebida na sala de estar, ela disse, mexendo sua taça de vinho: Charlie, você não acha que essa situação está ficando desconfortável? Qual? Ele respondeu calmamente. Aquela criança. Ela está lá na sua casa, como um lembrete constante da rua. É admirável o que você está fazendo de verdade. Mas a longo prazo, você merece algo mais. Você é um homem poderoso. Este não é um ambiente saudável para você. Charles a encarou por um instante. Sabia que muitos ao seu redor pensavam a mesma coisa, mas não diziam nada. Ele respondeu sem levantar a voz. Ela me lembra que ainda tem um coração. E é tudo que quero preservar. Helena sorriu, um pouco paralisada. Mudou de assunto imediatamente. Para comemorar 6 meses de relacionamento, Helena organizou um jantar privado na grande sala de jantar da mansão. Ela insistiu em cuidar de cada detalhe: o cardápio, a decoração, os convidados, 6 pessoas cuidadosamente selecionadas, entre as mais influentes de Savannah. Charles, embora surpreso com a ânsia dela, aceitou. Nas últimas semanas, ele se viu contemplando algo que considerava definitivamente enterrado: o casamento. Naquela noite, a mansão resplandecia. Lustres dourados lançavam uma luz suave sobre a porcelana. Músicos tocavam 10 suave na biblioteca adjacente. Charles vestia um terno de 3 peças na cor carvão. Helena, com um vestido esmeralda, cativava a plateia como uma atriz no palco. Maggie, por outro lado, não foi convidada para a mesa. Helena insistira: este não é um ambiente para uma criança. Mas Charles manteve sua posição. Ela não comerá conosco, mas ficará no quarto ao lado. Ela tem o direito de estar lá. Maggie se acomodou em uma porta, sentada em uma pequena poltrona com um livro nas mãos. Invisível, mas presente. A refeição foi um sucesso. Risos, discussões animadas, elogios, brindes. E então veio a sobremesa, uma suntuosa bolo de morango, coberto com creme de baunilha e decorado com folhas de hortelã. A sobremesa favorita de Charles. Caseira, Helena especificou com um sorriso enigmático. Ela lhe entregou uma colher, sorrindo. Venha experimentar. Fiz especialmente para você. Quando a colher de ouro roçou os lábios de Charles, a explosão de uma voz quebrou a magia silenciosa do jantar. A tio, não coma. Ela colocou alguma coisa no seu bolo. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. As risadas cessaram de repente. Os convidados, congelados como estátuas de porcelana, viraram a cabeça em direção à entrada. Maggie estava ali, frágil, com o vestido surrado e amassado, o cabelo bagunçado. Mas seus olhos brilhavam com uma intensidade devastadora. Suas bochechas estavam molhadas de lágrimas que ela não tinha mais forças para enxugar, e sua voz, apesar do medo, vibrava com uma determinação feroz. Eu a vi. Ela disse, dando alguns passos para frente, sem fôlego. Ela tinha uma garrafinha azul. Abriu o bolo na cozinha, e despejou no creme. Juro, tio. Os convidados se levantaram lentamente, cadeiras rangeram. Olhares confusos e ansiosos foram trocados. Alguns largaram os guardanapos. Outros sussurraram, atordoados. Helena, de pé à cabeceira da mesa, levou um leve susto. Seus olhos se moveram rapidamente de Maggie para Charles, depois para os outros convidados. Ela soltou uma risada estridente, alta demais, que ecoou sinistramente no espaço dourado da sala de jantar. Charlie, ela disse, com um sorriso distorcido nos lábios. E isso é ridículo. Essa criança é instável. Ela cresceu nas ruas, roubando e mentindo para sobreviver. Você não vai dar crédito a uma mendigazinha traumatizada, vai? Mas Charles não respondeu. Ele nem olhava mais para ela. Seus olhos estavam fixos em Maggie, e o que ele leu ali era a verdade nua e crua. Não era uma armação. Não era um capricho. Era o choro do coração de uma criança que se recusava a perder, pela segunda vez, o único amor verdadeiro que já conhecera. Ele lentamente colocou a colher no prato, levantou-se sem dizer uma palavra e caminhou ao redor da mesa. Maggie, ele sussurrou com a voz pesada. Mostre-me. De mãos dadas, eles saíram da sala.
Apenas o som constante de seus passos quebrava o silêncio denso. Os convidados o seguiam com o olhar, suspensos no momento, como se estivessem assistindo a uma cena de teatro cujo gênero ainda era desconhecido, drama, tragédia ou redenção. Na cozinha, banhada pela luz fria, Meg guiou Charles até o canto de um armário, atrás da lata de lixo. Ali mesmo. Charles agachou-se. Afastou um saco plástico e descobriu, aninhado nas sombras, uma pequena garrafa de vidro azul com reflexos discretos quase inócuos. Ele o pegou delicadamente e o levou às narinas. Um aroma amargo, adocicado, quase açucarado exalava dele, mas instantaneamente reconhecível. Um homem caminhava lentamente atrás dele. Dr. Lowell, um especialista em toxicologia e amigo de longa data, olhou para o frasco e trocou um olhar sério com Charles. E arsênio, puro, altamente volátil em pequenas doses, mas mortal na forma concentrada. Não tem lugar na culinária, muito menos em chantilly. Charles fechou os olhos por um momento, como se tivesse levado um soco no estômago. Na sala de estar, ouviu-se o som de uma cadeira sendo virada. Helena papareu na porta da cozinha, lívida. Viu a garrafa nas mãos de Charles. E toda a sua máscara desmoronou. É uma conspiração. Ela gritou histericamente de repente. Vocês estão todos contra mim. Aquela garotinha sempre me odiou. Ela quer tomar o meu lugar. Ela quer se tornar a dona da casa. Suas palavras, distorcidas pela raiva, estilhaçaram-se no ar como cacos de vidro. Ela tentou fugir para chegar à entrada. Mas 2 convidados bloquearam seu caminho. Em instantes, as autoridades foram chamadas. Charles ficou ali com um rosto inexpressivo. O mundo ao seu redor tremeluzia. Traição, manipulação, quase morte. E tudo isso escondido sob um sorriso encantador, palavras doces, promessas vazias. Mas naquele preciso momento, não foi nem a justiça nem a raiva que o trouxeram de volta à realidade. Que porra é isso? Uma pequena mão suave e trêmula, que deslizou para dentro dele. Meg. Ela ergueu os olhos preocupados para ele e sussurrou com uma simplicidade que quebrou tudo dentro dele. Tio, eu não queria que você morresse. Você é o único lar que eu já tive. Charles caiu de joelhos e a abraçou sem pudor na frente de todos. Uma lágrima rolou por sua bochecha. E naquela mansão cheia de sombras e fingimento, pela primeira vez em muito tempo, um coração partido começou a bater de verdade novamente. Alguns meses depois, o grande salão do Tribunal de Savannah estava lotado. Jornalistas, advogados, representantes de serviços sociais e até autoridades locais compareceram para testemunhar uma audiência inusitada. A de um empresário milionário, Charles Anderson, solicitando a adoção legal de uma menina sem sobrenome conhecido. Meg, usando um lindo vestido azul que Charles havia feito sob medida para ela, apertou a mão dele com força, sem que seus pés tocassem o chão do banco de madeira do tribunal. Quando perguntada se queria ser adotada, ela não respondeu de imediato. Virou-se para Charles, olhou para ele com uma gentileza feroz e disse simplesmente: Eu só quero ficar com meu tio para sempre. O juiz, comovido, proferiu sua decisão sem demora. Meg tornou-se Magia Anderson, oficialmente. Naquele dia, Charles não adotou apenas uma criança, ele adotou uma nova vida. Nas semanas que se seguiram, a mansão mudou. Onde antes havia um silêncio carregado de lembranças, agora havia gargalhadas. Pequenas pegadas nos corredores polidos e desenhos de crianças pregados em paredes antes decoradas com telas frias. Mas acima de tudo, Charles tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Anunciou a criação de uma rede nacional de lares para crianças de rua, que ele sobriamente chamou de Casa da Meg. A ideia era simples mas ambiciosa: oferecer às crianças abandonadas à sua sorte um lugar digno, acolhedor e estruturado. Um verdadeiro refúgio, não apenas uma cama e uma refeição. Ele investiu dezenas de milhões no projeto. Ele transformou prédios abandonados em casas iluminadas, contratou educadores qualificados e as crianças de rua que se tornaram adultos inspiradores. Convocou artistas para decorar os espaços, chefes para ensinar culinária e psicólogos para ajudar a curar feridas invisíveis. E em cada inauguração, Meg estava ao seu lado, mantendo seus discursos infantis com uma sabedoria que surpreendia os adultos. Só porque você vem da rua não significa que você é inferior aos outros. Às vezes, é só que você ainda não encontrou a porta certa. Mas o que Charles esperava com mais emoção todos os anos era 18 de março, a data do famoso jantar onde sua vida quase mudou, mas onde ela finalmente se endireitou. Naquele dia, sem exceção, ele recusou todos os encontros, todas as ligações, todas as obrigações. Na grande cozinha da mansão, ele e Meg cada um vestiu um avental,
o dele bordado com chefe Tonton, o de Maggie com um coração vermelho. Juntos eles prepararam um bolo de morango, aquele que quase se tornou uma tragédia e que agora era um símbolo de renascimento. A cozinha se enchia com o doce cheiro de açúcar, manteiga morna e chantilly. Eles provaram a massa cedo demais, encheram o nariz e riram como crianças, porque no fundo, ainda eram duas almas que aprenderam a se amar além das feridas. E cada vez que servia a primeira porção, Charles colocava a mão no ombro da filha adotiva e dizia suavemente: "Você salvou a minha vida, Maggie. Mas você me salvou muito mais do que isso, na verdade. Você me salvou de mim mesma." Maggie sorriu lambendo a colher e respondeu: "E você me deu um nome, uma casa e um pai." Nos jornais ele era chamado de filantropo. No mundo dos negócios tornou-se uma lenda benevolente. Mas no coração de Maggie ele não era um herói. Ele estava apenas a Sista Charlie, o homem que ouviu uma mendiga quando todos os outros a teriam mandado embora. E isso foi o mais extraordinário de tudo.